Olá, Shalom, a paz, graça e paz, que o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui para responder, aquela pergunta que nós fizemos no nosso Facebook e também no WhatsApp. Como era chamado os primeiros discípulos do Messias no primeiro século? Como é que era chamado? Como é que era chamado os primeiros discípulos? Aí nós colocamos aí nazarenos, católicos, evangélicos, protestantes, cristão. Vamos descobrir como era chamado os primeiros discípulos lá do primeiro século. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, no versículo 5, fala exatamente sobre os seguidores do Messias, os seguidores de Cristo, do ungido. Disse assim, descobrimos este homem. Você vê que os opositores, porque havia judeus que creram no Messias e outros que não creram. Israel naquela época estava dividido, como nos dias de hoje. Uns creem que ele já veio e outros creem que não veio. Então os opositores disseram: descobrimos que este homem é uma peste. Ele é um agitador dos judeus por todo o mundo. É o líder da seita dos nazarenos. Então, os primeiros discípulos eram chamados nazareno. Se todos, pastores, bispos, de todas as igrejas do mundo inteiro seguissem o que está aqui, nós hoje nós não era para ser chamado de cristão. As pessoas que não era para ser chamada de cristão, você é um seguidor do nazareno. Mas a história se inverteu e hoje a pessoa nem sabe por que ela é chamada de cristã. Você sabia? Você sabe por que você é chamado de cristão? Você não sabe. Na Bíblia não está escrito. Então, por isso que nós estamos estudando um pouco do que aconteceu no primeiro século. Então, no primeiro século, não era católicos, pode riscar aí, não era católicos, porque não tinha católicos, não tinha também evangélicos, não tinha protestante, não tinha cristão. Todos os seguidores eram chamados de nazarenos, seguidores do Nazareno. No livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26, também fala, 11, 26, disse assim, e quando encontrou, levou a Antioquídia. Eles se reuniram com a congregação local durante um ano e ensinaram a um número considerável de pessoas. E também em Antioquídia, que os discípulos foram chamados de messiânicos, que eram judeus messiânicos, pela primeira vez. Só que na nossa Bíblia, traduzida pelo João Ferreira de Almeida, a Bíblia nossa, traduzida pelo João Ferreira de Almeida, ele fala que, pela primeira vez, os discípulos, os seguidores do Messias, foram apelidados de cristão. Então quer dizer, olha a tradução de messiânicos, de seguidores nazarenos, messiânicos para cristão. Então, olha para você ver que interessante. Está muito bom estudar a Bíblia de acordo com o original, ok? Então, por volta do ano 40 a 60, depois do Messias, depois de Cristo, do ungido, que foi apelidado lá na cidade de Antioquídia, que é hoje a Turquia. Foi apelidado, incluso a Turquia é o berço do islamismo, do Islã. Foi apelidado de cristão. Na Bíblia judaica, fala que eles foram chamados de judeus messiânicos.
pela primeira vez. Já na tradução de João Ferreira de Almeida, fala que eram chamados de cristãos. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia com raízes do povo de Israel, porque não foi Roma que recebeu a Bíblia, a Bíblia foi recebida no hebraico. Então, se nós estudarmos a Bíblia no hebraico, nós estaremos descobrindo segredos que ainda não foi revelados. Então está aí a resposta para aqueles que estavam curiosos para saber, tá bom? Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Nós estaremos mais adiante fazendo outros vídeos, estaremos compartilhando. Você que é um pastor, que é um evangélico, que é um católico, que é um protestante, estaremos estudando juntos para descobrir a palavra do Criador, que é muito bonito, tá bom? Que Deus abençoe e shalom, e até o próximo vídeo. Fica na paz. Shalom.